A mendiga negra prevê a tragédia do iate que explodirá em breve. A cidade litorânea pululava de vida. As luzes brilhavam como estrelas caindo do céu, refletindo-se nas ondas do mar. Mas naquela noite, uma sombra pairava sobre a festa. Mariana, uma mulher em situação de rua, estava sentada em um canto escuro da rua, observando. Seus olhos, de um verde profundo, pareciam mirar através da superfície, além da alegria alheia, em busca de algo sombrio, algo que ela sabia que viria. Ela tinha um dom, ou uma maldição. Conseguia ver o que outros não podiam, e naquele momento, uma onda de terror a envolveu. É claro que ninguém prestava atenção nela. Para a sociedade, ela era apenas uma mendiga, uma sombra esquecida. Mas o que ela via não era uma simples ilusão. O iate luxuoso estava ancorado ali, na marina. E dentro dele, Lucas, um milionário reconhecido, dançava como se sua vida fosse um grande espetáculo. Ele não se importava com os menos afortunados, e isso a incomodava. Mariana sentiu um aperto no peito. Uma explosão estava prestes a acontecer, não apenas em sua vida, mas no coração do iate. A raiva subia. Como poderia ele estar tão alheio ao perigo iminente? Mariana levantou-se, o asfalto quente sob seus pés descalços. Ela precisava avisá-lo. O tempo estava se esgotando. Com cada passo, o chão tremia sob a urgência de suas premonições. Ao se aproximar do iate, o glamour a assaltou, frio e distante. O cheiro de perfume caro e champanhe misturava-se ao sal do mar. Ela bateu na porta. O segurança a olhou com desprezo, mas Mariana não se intimidou. Com os olhos fixos no homem ricamente vestido, gritou: "Você está em perigo! O iate vai explodir!" Risos desprezíveis ecoaram da multidão. Até Lucas a olhou, e seus olhos se estreitaram em desdém. "Você? O que você sabe sobre a vida que eu levo?" falou com arrogância. As palavras dele a feriram mais do que esperava. Como ele podia ser tão insensível? Mas antes que pudesse responder, flashes de sua vida passaram em sua mente. Lembranças de traumas, de momentos sombrios que a levaram àquele lugar. Um lar quebrado, sonhos desfeitos. O desprezo dele só reafirmava suas inseguranças. Então, algo extraordinário aconteceu. Uma visão a atingiu. Um antigo rival de Lucas, um homem que queria vingança. Nas sombras, a trama da noite se desenrolava como um pesadelo. A explosão não era apenas uma ameaça a Lucas, mas a todos ali. Ela precisava fazer algo, precisava convencê-lo. As luzes da festa piscavam e o ritmo da música acelerava. Mariana enfrentava seu dilema. Poderia deixar que a tragédia se desenrolasse? A ideia a paralisava. Com a cidade vibrando ao seu redor, ela abriu seu coração, revelando seus segredos, suas origens. Você não sabe o que é sentir-se invisível. Sou mais do que uma tragédia. Lucas parou. O riso ficou preso em sua garganta. Como em um filme, o tempo parecia esticar. O relógio batia enquanto a cidade se preparava para o impacto. A alegria se tornava pânico. E Mariana percebeu que sua última chance de dignidade dependia do milionário que a desdenhava. Mas ele a veria? E mais importante, seria capaz de mudar antes que tudo se transformasse em cinzas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mariana ficou paralisada. O olhar desdenhoso de Lucas a atravessou como uma faca. As risadas ao redor pareciam ecoar em um abismo, e ela sentiu o peso do desprezo em seus ombros. Olhai fui. O tempo estava se esgotando e ela precisava que ele visse, até que tudo ao seu redor começou a mudar. A música parou de repente, como se o universo houvesse congelado. Um estrondo distante ressoou, um som tão profundo que fez a água da marina rolar. As pessoas ao seu redor trocaram olhares confusos. Ela estava prestes a gritar novamente, quando, de repente, a porta do iate se abriu. Um homem entrou, com uma expressão de pânico em seu rosto. Ele segurava um celular e parecia desesperado. Temos que sair, a menos que você queira acabar com todos nós. Ele olhou diretamente para Lucas, com os olhos arregalados. O riso se... Um alarme ensurdecedor começou a tocar, e a luz vermelha piscava freneticamente. Umas poucas pessoas começaram a gritar, outras correram para as bordas do iate. Mas a maioria continuava sem acreditar, presa em sua própria egocentrismo. A visão parecia se dividir. A explosão não seria somente física. Cada risada, cada desprezo, elas explodiriam também. O impacto da verdade era avassalador. Mariana sentiu a dor em seu peito acelerar. O medo começou a se espalhar como fogo em palha seca. Uma figura saiu da escuridão, parte da fúria alheia. O antigo rival de Lucas. Ela já havia visto ele nos seus pesadelos, mas ali, ao vivo, ele era mais que uma sombra. Era um homem furioso, armado e decidido a destruir tudo. Você deveria ter morrido, ele gritou. Nada do que você fez importa agora. As palavras enfiaram-se nas feridas de Mariana. A realidade era um pesadelo mais profundo que ela imaginara. Não era só uma explosão, era uma traição, uma vingança, um círculo de ódio que Tony, o rival, estava pronto para completar. Nesse momento, Lucas olhou nos olhos de Mariana. Uma centelha de compreensão. Ela era mais do que uma mendiga. Era sua última linha de defesa. Ele, o desdenhoso, estava agora em dívida com quem nunca teve nada. A conexão que se formava era pura eletricidade, um lamento de empatia. Mas havia mais à frente. A questão agora não era só sobre sobrevivência, mas sobre o que seus passados revelariam quando o caos se instalasse. Mariana deu um passo em direção ao risco, pronta para jogar sua vida por aquelas vidas vazias e arrogantes. E se estivesse muito tarde? E se a próxima centelha chegasse com a força de um trovão? Ao olhar para Lucas, a coragem ganhava vida dentro dela. Precisamos ir. Agora! Gritou ela, sua voz poderosa cortando o pânico. Mas o gelo nos olhos de Tony a lembrava do verdadeiro perigo. O relógio marcava as horas, e Mariana se viu num dilema de decisões. Poderia salvá-lo, mas a que custo? A verdadeira batalha estava prestes a começar, e as chamas já dançavam em sua mente. Mariana, uma mulher invisível, finalmente estava diante de um propósito. Lucas se voltou para ela, e no eco do desespero, ela não tinha certeza se ele iria acompanhá-la. O destino estava incerto, e a linha entre salvação e destruição nunca foi tão tênue. Mariana estava paralisada. O olhar desdenhoso de Lucas a atravessou como uma faca. As risadas ao redor pareciam ecoar em um abismo, e ela sentiu o peso do desprezo em seus ombros. O tempo estava se esgotando, e ela precisava que ele visse, até que tudo ao seu redor começou a mudar. A música silenciou de repente,
como se o universo houvesse congelado. O estrondo distante ressoou, um som profundo que fez a água da marina agitar. Pessoas ao redor trocaram olhares confusos. Mariana estava prestes a gritar novamente quando a porta do iate se abriu. Um homem entrou, seu rosto pálido e desesperado, o celular tremendo em sua mão. Temos que sair, a menos que você queira acabar com todos nós. Ele olhou fixamente para Lucas, pavor estampado em seus olhos. O riso se transformou em murmúrios nervosos. Mariana observava enquanto o homem puxava Lucas, tentando tirá-lo da festa. Mas a multidão estava em estado de choque, ainda presa às suas ilusões de glamour e riqueza. Mariana piscou e a realidade pareceu dançar à sua volta. Então tudo aconteceu em câmera lenta. O homem, em um impulso, puxou uma corda na cabine do iate. Os rostos ao redor mudaram de alegria para terror. Um alarme ensurdecedor começou a tocar, luzes vermelhas piscando freneticamente. Algumas pessoas começaram a gritar, outras correram às bordas do iate, mas a maioria permanecia paralisada, presa ao seu próprio egocentrismo. A visão de Mariana se dividiu. A explosão não seria só física. Cada risada, cada desprezo também explodiriam. O impacto da verdade era avassalador. O medo ardia em seu peito. E então, uma figura emergiu das sombras. Tony, o rival de Lucas, com um olhar fogoso e uma arma na mão. Você deveria ter morrido, ele gritou. Seu arrogante. Agora, em segundos, tudo vai acabar. Lucas, ao ouvir a voz de Tony, pareceu despertar. Tony, por quê? Ele parecia atordoado, não entendendo a gravidade da situação. Mas Mariana viu o reconhecimento em seu olhar. O passado de Lucas e Tony não era só de rivalidade, era de traição e sangue. Uma dor profunda se formou na garganta de Mariana. Lucas balançou a cabeça, completamente alheio ao que estava prestes a ocorrer. Você realmente achou que poderia escapar do que fez, Lucas? Agora você vai pagar. O tremor na voz de Tony era palpável. Mas antes que pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. Mariana, em um impulso de coragem, deu um passo à frente e gritou: Não, isso não precisa acontecer! E enquanto a multidão se movia em pânico, ela se lembrou de algo. Uma conexão que tinha com Tony, um segredo guardado. Você não sabe quem eu sou. Sua voz soou com uma força que ela não sabia que tinha. Os olhos de Tony se estreitaram. O que você quer dizer, mendiga? A arrogância deu lugar à dúvida. Mariana respirou fundo, dando um passo mais perto. Eu sou sua irmã. As palavras saíram como uma flecha. Silêncio absoluto. O choque tomou conta do espaço. Lucas ficou imóvel. Tony piscou, o rosto se transformando. Oscilações de raiva e confusão. Mariana não sabia se aquilo era verdade, mas precisou arriscar. A verdade daquele laço poderia ser a única maneira de salvar todos ali. Os murmúrios entre a multidão aumentaram. E Mariana percebeu que tinha virado o centro de toda a atenção. A tensão era palpável. Lucas estava entre a incredulidade e o medo. E mesmo assim parecia perceber a dor em sua voz. O tempo corria e cada segundo poderia significar a diferença entre a vida e a morte. E se eu tiver razão? E se você me deixar falar? A esperança se misturava com o pavor. Mariana poderia estar mentindo, mas o desespero a guiava. O relógio marcava as horas, e a linha entre salvação e destruição nunca esteve tão tênue. E Tony, sem saber como reagir, ainda segurava a arma. As chamas do pânico estavam crescendo, enquanto a verdade ameaçava explodir. Mariana olhou para Lucas, buscando uma resposta em seus olhos. Poderia isso mudar o curso da noite?
O destino de todos dependia disso, e só havia uma coisa que ela sabia. Tudo agora estava prestes a se transformar. Mas, de que modo? A tensão pairava no ar, como um rugido distante, enquanto Mariana aguardava a resposta de Tony. O silêncio estava carregado. Os olhares se moviam entre ela, o rival e Lucas, que congelara sem saber o que fazer. Mariana respirou fundo. Suas palavras clamavam por atenção, mas a dúvida se espalhava como fumaça. Você não pode estar falando sério, murmurou Lucas, afastando-se um pouco. O desprezo começava a derreter, mas a incredulidade tomou seu lugar. Mariana sentiu o frio da rejeição doer mais do que a ameaça de explosão. Mas havia algo mais no olhar de Tony. Um relâmpago de compreensão? Ou talvez ódio? Tony avançou em direção a Mariana. Isso é uma piada, certo? Você, uma mendiga, dizendo que é minha irmã? Sua voz estava carregada de desprezo. Lucas estava em choque, mas Mariana sabia que precisava ser forte. O tempo se esgotava. A tensão estava desbordando. Eu sei quem você é, Tony. Lembro de ouvir histórias da nossa mãe sobre um filho perdido. Você não pode ignorar isso. Mariana se sentia flotando entre a realidade e a raiva. Suas palavras pesadas como pedras. A multidão próxima começava a se agitar. A cena chamava a atenção. E enquanto ela falava, o desespero de suas memórias a consumia. Cale-se! Tony gritou, seu rosto se distorcendo de raiva. Mas algo em seu olhar se movia. Um pequeno fragmento de dúvida. Mariana viu? Estava muito perto, precisava dar um passo a mais. Se você realmente quiser me matar, comece com a verdade. Eu estou aqui e você não pode destruir o que não entendeu. Calha! Tony gritou novamente. Mas a surpresa no rosto de Lucas parecia querer interromper aquele ciclo de incertezas. A multidão ecoava murmúrios nervosos. Ele olhou para Mariana, sua expressão se suavizando. Foi quando um estrondo profundo fez todos arregalarem os olhos. O mar começou a agitar violentamente. Sinais de alarme soaram mais uma vez. As luzes do iate piscaram com um claro aviso. E o medo começou a se espalhar como um vírus. Os rostos se tornaram pálidos. Saiam do iate! Gritou um segurança. Mas a maioria ainda estava perdida, atordoada pela revelação e pelo temor. Uma figura emergiu das sombras. Um homem de casaco escuro e capuz. Ele parecia compenetrado, os olhos focados em Tony. O que você está fazendo aqui? Eu disse para você não fazer isso. Mariana reconheceu aquele olhar. Havia algo conhecido na sua presença. O homem revelou seu rosto. Era Ricardo, o irmão que Tony nunca soube que tinha. Uma onda de choque percorreu a multidão. Como assim? O passado se desdobrava diante deles, desafiando todas as narrativas. Ricardo apontou para Tony, raiva ardendo em seu peito. Você trouxe essa mulher aqui? Por que não me disse? Sempre foi sobre você, não é? O olhar entre Tony e Ricardo foi intenso, um clamor mudo de traição. Mariana segurou sua respiração, o chão parecendo desmoronar sob seus pés. Mas as chamas da realidade não estavam apenas nos relacionamentos, estavam em cada um deles. O que tudo isso significava? O caos pulsava, cada segundo ameaçando se transformar em destruição. Então foi quando uma outra explosão ecoou, dessa vez bem mais perto. O iate tremeu, as luzes se apagaram. O desespero atingiu o ápice. Estamos todos condenados! Gritou alguém, enquanto o pânico começava a tomar conta novamente. Todos estavam presos, e o que antes era uma luta entre Mariana e Tony, agora era um dilema coletivo.
E no centro desse furacão, Mariana percebeu algo. Ela não era a única com segredos. O relógio continuava a correr. E em um estalo, a linha entre eles não era mais de irmandade, mas de traição e sobrevivência. O que mais estava escondido? As chamas da verdade irrompiam enquanto os laços se desfiavam. O que aconteceria a partir dali? Como iriam lidar com um passado que nunca esperaram enfrentar? O futuro estava pairando no ar, e cada um deles precisava escolher seu próximo passo. Os olhares de dúvida trocavam-se, e o maior temor estava apenas começando. A tensão pairava no ar, como um rugido distante. Enquanto Mariana aguardava a resposta de Tony, o silêncio estava carregado. Os olhares se moviam entre ela, o rival e Lucas, que congelara, sem saber o que fazer. Mariana respirou fundo. Suas palavras clamavam por atenção, mas a dúvida se espalhava como fumaça. Você não pode estar falando sério, murmurou Lucas, afastando-se um pouco. O desprezo começava a derreter, mas a incredulidade tomou seu lugar. Mariana sentiu o frio da rejeição doer mais do que a ameaça de explosão. Mas havia algo mais no olhar de Tony. Um relâmpago de compreensão ou talvez ódio. Tony avançou em direção a Mariana. Isso é uma piada, certo? Você é uma mendiga dizendo que é minha irmã? Sua voz estava carregada de desprezo. Lucas estava em choque, mas Mariana sabia que precisava ser forte. O tempo se esgotava. A tensão estava desbordando. Eu sei quem você é, Tony. Lembro de ouvir histórias da nossa mãe sobre um filho perdido. Você não pode ignorar isso. Mariana se sentia flutuando entre a realidade e a raiva. Suas palavras pesadas como pedras. A multidão próxima começava a se agitar. A cena chamava a atenção. E enquanto ela falava, o desespero de suas memórias a consumia. Cale-se! Tony gritou, seu rosto se distorcendo de raiva. Mas algo em seu olhar se movia, um pequeno fragmento de dúvida. Mariana viu. Estava muito perto. Precisava dar um passo a mais. Se você realmente quiser me matar, comece com a verdade. Eu estou aqui e você não pode destruir o que não entendeu. Calha! Tony gritou novamente, mas a surpresa no rosto de Lucas parecia querer interromper aquele ciclo de incertezas. A multidão ecoava murmúrios nervosos. Ele olhou para Mariana, sua expressão se suavizando. Foi quando um estrondo profundo fez todos arregalarem os olhos. O mar começou a agitar violentamente. Sinais de alarme soaram mais uma vez. As luzes do iate piscavam com um claro aviso, e o medo começou a se espalhar como um vírus. Os rostos se tornaram pálidos. Saiam do iate! Gritou um segurança. Mas a maioria ainda estava perdida, atordoada pela revelação e pelo temor. Uma figura emergiu das sombras. Um homem de casaco escuro e capuz. Ele parecia compenetrado, os olhos focados em Tony. O que você está fazendo aqui? Eu disse para você não fazer isso. Mariana reconheceu aquele olhar. Havia algo conhecido na sua presença. O homem revelou seu rosto. Era Ricardo, o irmão que Tony nunca soube que tinha. Uma onda de choque percorreu a multidão. Como assim? O passado se desdobrava diante deles, desafiando todas as narrativas. Ricardo apontou para Tony, raiva ardendo em seu peito. Você trouxe essa mulher aqui? Por que não me disse? Sempre foi sobre você, não é? O olhar entre Tony e Ricardo foi intenso, um clamor mudo de traição. Mariana segurou sua respiração. O chão parecia desmoronar sob seus pés, mas as chamas da realidade não estavam apenas nos relacionamentos, estavam em cada um deles. O que tudo isso significava? O relógio corria,
e a linha entre salvação e destruição nunca estivera tão tênue. E, de repente, uma explosão reverberou com força, fazendo o iate tremer. O mar estava agitado e as luzes piscaram novamente, desta vez com uma intensidade que parecia indicar o fim iminente. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a correr, mas ainda havia aqueles paralisados, incapazes de processar o que estava acontecendo. "No que você se meteu, Tony?" gritou Ricardo, sua voz ecoando através do caos crescente. "Você não tem ideia do que isso significa." E o peso das palavras de Ricardo cortou o ar. Mariana olhou para os dois homens, entrelaçando suas histórias em um nó complicado, mas antes que pudesse entender completamente o que estava acontecendo, a água do mar explodiu dentro do iate, uma onda imensa e furiosa invadindo o espaço. O impacto foi como um soco no estômago. Todos foram lançados ao chão. As risadas e os gritos se transformaram em gritos de desespero. O ar ficou pesado. O iate começou a se inclinar e as luzes se apagaram de uma vez. Mariana, agora cercada por sombras, viu uma figura familiar na escuridão. Alguém que ela não... Era sua mãe, com um olhar de desespero. "Mariana, você precisa sair daqui!" Mariana congelou. O que sua mãe estava fazendo ali? Como ela poderia estar viva? A realidade começou a se desintegrar e a linha entre o passado e o presente se esvaiu em um manto de confusão. A multidão, em pânico, virou uma tempestade de corpos e gritos. E no meio disso tudo, uma revelação. Sua mãe estava no mesmo círculo de traições. As verdades ocultas se revelavam. E Mariana percebeu que ninguém ali estava a salvo. Ela precisava descobrir a verdade sobre o que havia sido uma vida de mentiras, antes que tudo explodisse ao seu redor. O mar começava a tomar conta do iate, e Mariana sabia que a luta apenas começava. Ela não tinha escolha. Precisava entender a conexão entre eles, antes que o tempo se esgotasse. O que mais estava escondido e o que realmente estava prestes a acontecer. A linha entre a sobrevivência e a catástrofe se tornava cada vez mais tênue. Mariana estava paralisada. O que sua mãe estava fazendo ali? A visão dela era como um fantasma do passado, mas a confusão tomou conta. "Mãe, você está viva?" As palavras saíram como um sussurro, quase um grito. O tumulto ao redor se intensificou, mas tudo parecia distante. Seu coração martelava no peito. "Mariana, você precisa sair daqui! Não é seguro!" A mãe respondeu, com os olhos cheios de pânico. Era como se o tempo tivesse parado. O cheiro de mar, o som das ondas, tudo se misturava com o caos. Mas havia algo mais. A expressão em seu rosto não era apenas de preocupação, era de um medo profundamente enraizado. Antes que ela pudesse entender, um estrondo ensurdecedor fez o iate tremer. As luzes começaram a piscar freneticamente e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Era como se o mundo estivesse desabando. "Mãe, o que está acontecendo?" Mariana gritou, tentando se aproximar. "Tony, ele não deveria estar aqui!" A mulher murmurou, olhando para o irmão, os olhos cheios de terror. E foi nesse momento que Lucas percebeu a gravidade da situação. Ele se aproximou de Mariana, seu desdém agora substituído por um frenesi de adrenalina. "O que você sabe sobre Tony?" Ele tentava entender,
Mas Mariana estava presa em sua confusão. Ele é... ele é muito mais do que aparenta. Ele está envolvido em algo perigoso, algo que vai além de nós. A voz da mãe tremia. Mariana se virou, o olhar fixo em Tony. O rival estava ali, uma sombra ameaçadora. E Ricardo, do outro lado, estava cada vez mais agitado, apontando o dedo para o irmão. Você não pode simplesmente jogar sua vida fora assim. Então, tudo mudou novamente. Uma explosão de luz brilhou, e o mar se agitou. O iate fez um movimento brusco, como se estivesse sendo puxado para o abismo. Todos para fora! Gritou um segurança, mas a multidão estava paralisada, presa em sua própria realidade. E nesse instante, a verdade que Mariana não sabia começou a emergir. O que realmente havia acontecido anos atrás. Mariana, escute! A mãe gritou, puxando-a para perto. Tony não é só seu irmão. Ele é o filho do homem que destruiu nossas vidas. As palavras soaram como um raio e o tempo pareceu parar. O peso da revelação quase a derrubou. Os laços de sangue eram não só complicados, mas perigosos. Mariana olhou para Tony e então para Ricardo. Você está dizendo que ele é meu irmão como você? A confusão se transformou em pavor. O que mais ela não sabia? A multidão ao redor começou a gritar e correr e o mar ameaçava engoli-los. Você é a única que pode pará-lo, Mariana. A mãe disse, os olhos cheios de lágrimas. Ele tem segredos que podem destruir tudo. Mariana sentiu o coração afundar. Era uma verdade palpitante, algo que ela nunca poderia imaginar. E então, como em sopro do destino, Ricardo apontou para Tony, seu tom de voz agora feroz. Você não pode fazer isso sem consequências. O que você está prestes a fazer, isso vai nos destruir. Ele estava entre a fúria e o desespero. O olhar fixo de Tony, agora, era de um ânimos redobrado. Silêncio! Todos vocês! Tony gritou, sua voz ressoando sobre o caos, e lançou uma mão na direção de Mariana, como se tivesse um poder sobre ela. Isso é pessoal. Não se metam. Então, no meio da confusão, algo brilhou sob a água. Era uma bomba, um sinal de que o perigo era muito mais real do que qualquer um imaginara. A explosão não é apenas do iate, é de tudo isso. Mariana percebeu que o tempo se esgotava. A linha entre vida e morte flutuava. Ela se virou para Lucas, os rostos de ambos refletindo o desespero. Precisamos sair, agora! Mas a ameaça estava cada vez mais perto. E no fundo do seu ser, Mariana sentia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais estava por trás de todas aquelas mentiras? O que mais tinha de ser revelado? E a verdade agora seria a sua única salvação. O mar rugiu e a tensão estava prestes a explodir. A conexão entre eles, todos, era mais profunda do que jamais imaginaram. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Cada segundo contava. O que acontecerá a partir daí? Mariana precisava descobrir. Antes que tudo chegasse ao fim, o mar rugiu ao redor e o ambiente estava impregnado de um medo palpável. Mariana, ainda repleta de confusão, olhou para sua mãe, tentando entender o que tudo aquilo significava. O que você quer dizer, mãe? A voz dela tremia, cheia de dúvidas e medos. As ondas pareciam querer derrubar o iate e as luzes piscavam num padrão frenético. Mariana, você precisa saber a verdade. Tony não é só seu irmão. Ele tá aqui, mas é muito mais perigoso do que você imagina. Antes que pudesse processar o que ouviu, um estrondo diferente ecoou. A sala vibrou e sugestões de pânico começaram a inflamar o ar.
um grupo de pessoas gritou. A explosão do mar não era só uma metáfora. Era uma realidade iminente e apavorante. Todos para fora! Rápido! Uma voz de comando cortou o caos. E Mariana se virou para Lucas, que estava paralisado, os olhos vidrados em Tony. Ele parecia finalmente compreender a porta entreaberta que levava ao abismo. A vontade de sobreviver reluzia em seu olhar. "Por que você tá aqui, Tony?" Lucas disparou, o tom desafiador, mas a incerteza escorria como uma sombra. "Você não tem conhecimento do que está arriscando. Cale-se!" Tony gritou com uma ferocidade que queimou os ouvidos de todos. O que estava acontecendo havia atingido um patamar de tensão que nenhum deles esperava. E ali estava Mariana, no epicentro do cataclismo emocional. Então algo extraordinário e aterrador aconteceu. Ricardo, o irmão que todos acharam ter surgido apenas como um salvador, retirou um objeto do casaco. Era uma arma. O medo tomou conta de Mariana e um nó na garganta a fez sufocar. "Você não precisa fazer isso", ela implorou. Mas os olhos de Ricardo estavam ardendo. "Não a deixe ir, Tony." "Ela é a chave." O que isso significava? Chave? As palavras soaram como um eco distante. Mariana tentou reunir seus pensamentos, mas tudo estava rodando. "Essa mulher tem mais poder do que você imagina", Ricardo disse, apontando a arma com um pulsar de raiva e desespero. Parecia que a família toda se desenrolava como um pesadelo e Mariana lutava contra as lágrimas. Ela não queria ser a chave de nada. O que mais estava escondido? Um barulho ensurdecedor fez com que todos se virassem. Uma explosão próxima fez o iate tremer como se fosse um brinquedo. O mar começava a invadir, água jorrando pela entrada, aumentando a sensação de claustrofobia. Gritos, lágrimas e dolorosas revelações inundaram o ar. "Isso não é só sobre nós! É sobre muito mais!" Tony gritou, agora parecendo perder o controle, mas seus olhos ainda estavam fixos em Mariana, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. A tensão entre os irmãos fraturou a atmosfera. Um choque que ninguém poderia ignorar. Então, no meio da confusão, tudo ficou em silêncio. Uma revelação brotou. As memórias do passado, as histórias não contadas, começaram a ressoar em Mariana como um eco. "Mãe, o que você sabe sobre isso? Ele tem um propósito, não tem?" As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto da mãe. "Oni não é o que você pensa. A conexão vai muito além." Mariana não compreendia. O que estava em jogo naquele mar de gente desesperada? O que mais foi ocultado debaixo da superfície? Ricardo se aproximou, agora com a arma baixada. "O que está em jogo aqui pode decidir o destino de todos nós. Você está pronta para ouvir?" Isso destruiu qualquer certeza que ainda existia. O horizonte estava se apagando, mas uma centelha de esperança também emergia, misturada a um mar de incertezas. O iate balançava. O mar estava feroz. Mas Mariana sentiu que, de algum jeito, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Entre segredos, mentiras e laços de sangue, ela precisava tomar uma decisão. A linha entre a vida e a morte se estendia à sua frente, como uma corda bamba. "Eu não tenho medo, mas preciso saber a verdade", gritou Mariana. O que mais poderia desmoronar? A resposta estava prestes a vir à tona, e precisavam enfrentar isso juntos. O que mais estava escondido no abismo antes de tudo acabar? O mar rugia ao redor e o ambiente estava impregnado de um medo palpável. Mariana, ainda repleta de confusão, olhou para sua mãe, tentando entender o que tudo aquilo significava. "O que você quer dizer, mãe?" A voz dela tremia,
cheia de dúvidas e medos. As ondas pareciam querer derrubar o iate, e as luzes piscavam num padrão frenético. Mariana, você precisa saber a verdade. Tony não é só seu irmão. Ele está aqui, mas é muito mais perigoso do que você imagina. Antes que pudesse processar o que ouviu, um estrondo diferente ecoou. A sala vibrou e sugestões de pânico começaram a inflamar o ar. Um grupo de pessoas gritou. O iate começou a tremer. Todos para fora! Rápido! Uma voz de comando cortou o caos. E Mariana se virou para Lucas, que estava paralisado, os olhos vidrados em Tony. Ele parecia finalmente compreender a porta entreaberta que levava ao abismo. A vontade de sobreviver reluzia em seu olhar. — Por que você tá aqui, Tony? Lucas disparou, o tom desafiador. Mas a incerteza escorria como uma sombra. Você não tem conhecimento do que está arriscando. Cale-se! Tony gritou, com uma ferocidade que queimou os ouvidos de todos. O que estava acontecendo havia atingido um patamar de tensão que nenhum deles esperava. E ali estava Mariana, no epicentro do cataclismo emocional. Então algo extraordinário e aterrador aconteceu. Ricardo, o irmão que todos acharam ter surgido apenas como um salvador, retirou um objeto do casaco. Era uma arma. O medo tomou conta de Mariana e um nó na garganta a fez sufocar. — Você não precisa fazer isso, ela implorou. Mas os olhos de Ricardo estavam ardendo. — Não a deixe ir, Tony. Ela é a chave. O que isso significava? As palavras soaram como um eco distante. Mariana tentou reunir seus pensamentos, mas tudo estava rodando. — Essa mulher tem mais poder do que você imagina, Ricardo disse, apontando a arma com um pulsar de raiva e desespero. Parecia que a família toda se desenrolava como um pesadelo. E Mariana lutava contra as lágrimas. Ela não queria ser a chave de nada. O que mais estava escondido? Um barulho ensurdecedor fez com que todos se virassem. Uma explosão próxima fez o iate tremer como se fosse um brinquedo. O mar começava a invadir, água jorrando pela entrada, aumentando a sensação de claustrofobia. Gritos, lágrimas e dolorosas revelações inundaram o ar. — Isso não é só sobre nós, é sobre muito mais! Tony gritou, agora parecendo perder o controle, mas seus olhos ainda estavam fixos em Mariana, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. A tensão entre os irmãos fraturou a atmosfera, um choque que ninguém poderia ignorar. Então, no meio do caos, a verdade de Mariana surgiu em um momento brutal. Uma onda de lembranças atravessou sua mente, imagens do passado se agitando. Ela se lembrou de um dia em que, ainda criança, havia encontrado um relicário antigo na casa da avó. — O que está acontecendo, mãe? O que você nunca me contou? Sua voz tremia com cada palavra. A resposta estava surgindo, como uma tempestade em construção. A mãe de Mariana soltou um grito quase primitivo. — Mariana, não! Você não pode fazer isso! O olhar dela era de puro desespero. A verdade vai destruir tudo! Mas Mariana já sabia que não havia mais como voltar. O peso da revelação se tornava insuportável. A expressão de Tony mudou. Uma sombra de compreensão cruzou seu rosto enquanto ele olhava para Mariana. — Você sabe da herança e do que isso implica? A tensão na sala era palpável. Um misto de emoções tomava conta enquanto as ondas batiam cada vez mais ferozmente contra o casco do iate. Mariana percebeu que não havia mais como escapar. Ricardo, hesitante, baixou a arma. — Se você sabe, Mariana, você é a única que pode acabar com isso. A insegurança dele agora refletia uma dúvida profunda. Mariana se virou para a mãe, buscando resposta nos olhos dela. — Mãe, o que está acontecendo?
O que tem a ver com a herança? O mar parecia se agitar mais. O iate ameaçava desabar a qualquer momento. Então, a mulher finalmente cedeu. Você é a única que pode quebrar a maldição da nossa família, Mariana. Há anos que estamos presos a isso. E Tony, ele não pode saber. Mas antes que pudesse terminar, um novo estrondo explodiu. O iate foi abalado por outra explosão, desta vez mais próxima. As luzes se apagaram e as ondas invadiram tudo, carregando os gritos de desespero. O caos começou a tomar conta do local e o pânico gritou mais alto. Todos estavam em movimento, buscando uma saída. Mas Mariana, paralisada pela revelação, sentiu o piso se inclinando sob seus pés. O que mais iria acontecer? O que era essa maldição que estava prestes a se desenhar? A verdade pendia no ar, interrompida por mais uma explosão, e o que parecia ser um salvamento tornava-se rapidamente uma armadilha. Mariana não sabia se conseguiria lidar com a revelação que ameaçava consumir tudo. E no meio de tudo uma pergunta ecoou em sua mente. Seria ela realmente a chave? Ou a única que poderia abrir as portas para a destruição? As ondas continuavam a se agitar, e o destino de todos estava prestes a se desviar em um rumo completamente inesperado, mas sem nenhuma garantia de sobrevivência. O mar rugia ao redor, e o ambiente estava impregnado de um medo palpável. Mariana, ainda repleta de confusão, olhou para sua mãe, tentando entender o que tudo aquilo significava. "O que você quer dizer, mãe?" A voz dela tremia, cheia de dúvidas e medos. As ondas pareciam querer derrubar o iate, e as luzes piscavam num padrão frenético. "Mariana, você precisa saber a verdade! Tony Nan, ele tá aqui, mas é muito mais perigoso do que você imagina." Antes que pudesse processar o que ouviu, um estrondo diferente ecoou. A sala vibrou, e sugestões de pânico começaram a inflamar o ar. Um grupo de pessoas gritou. O iate começou a tremer. "Todos para fora, rápido!" Uma voz de comando cortou o caos, e Mariana se virou para Lucas, que estava paralisado, os olhos vidrados em Tony. Ele parecia finalmente compreender a porta entreaberta que levava ao abismo. A vontade de sobreviver reluzia em seu olhar. "Por que você está aqui, Tony?" Lucas disparou, o tom desafiador, mas a incerteza escorria como uma sombra. "Você não tem conhecimento do que está arriscando." "Cale-se!" Tony gritou, com uma ferocidade que queimou os ouvidos de todos. O que estava acontecendo havia atingido um patamar de tensão que nenhum deles esperava. E ali estava Mariana, no epicentro do cataclismo emocional. Então algo extraordinário e aterrador aconteceu. Ricardo, o irmão que todos acharam ter surgido apenas como um salvador, retirou um objeto do casaco. Era uma arma. O medo tomou conta de Mariana, e um nó na garganta a fez sufocar. "Você não precisa fazer isso", ela implorou. Mas os olhos de Ricardo estavam ardendo. "Não a deixe ir, Tony. Ela é a chave." O que isso significava? Chave? As palavras soaram como um eco distante. Mariana tentou reunir seus pensamentos, mas tudo estava rodando. "Essa mulher tem mais poder do que você imagina", Ricardo disse, apontando a arma com um pulsar de raiva e desespero. Parecia que a família toda se desenrolava como um pesadelo, e Mariana lutava contra as lágrimas. Ela não queria ser a chave de nada. O que mais estava escondido? Um barulho ensurdecedor fez com que todos se virassem. Uma explosão próxima fez o iate tremer como se fosse um brinquedo. O mar começava a invadir, água jorrando pela entrada, aumentando a sensação de claustrofobia. Gritos, lágrimas e dolorosas revelações inundaram o ar. "Isso não é só sobre nós! É sobre muito mais!" Tony gritou, agora parecendo perder o controle, mas seus olhos ainda estavam fixos em Mariana,
como se soubesse algo que ninguém mais sabia. A tensão entre os irmãos fraturou a atmosfera, um choque que ninguém poderia ignorar. Então, no meio do caos, a verdade de Mariana surgiu em um momento brutal. Uma onda de lembranças atravessou sua mente. Imagens do passado se agitando. Ela se lembrou de um dia em que, ainda criança, havia encontrado um relicário antigo na casa da avó. "O que está acontecendo, mãe? O que você nunca me contou?" Sua voz tremia com cada palavra. A resposta estava surgindo como uma tempestade em construção. A mãe de Mariana soltou um grito quase primitivo. "Mariana, não! Você não pode fazer isso!" O olhar dela era de puro desespero. "A verdade vai destruir tudo!" Mas Mariana já sabia que não havia mais como voltar. O peso da revelação se tornava insuportável. A expressão de Tony mudou. Uma sombra de compreensão cruzou seu rosto enquanto ele olhava para Mariana. "Você sabe da herança. E do que isso implica?" A tensão na sala era palpável. Um misto de emoções tomava conta enquanto as ondas batiam cada vez mais ferozmente contra o casco do iate. Mariana percebeu que não havia mais como escapar. Ricardo, hesitante, baixou a arma. "Se você sabe, Mariana, você é a única que pode acabar com isso." A insegurança dele agora refletia uma dúvida profunda. Mariana se virou para a mãe, buscando resposta nos olhos dela. "Mãe, o que está acontecendo? O que tem a ver com a herança?" O mar parecia se agitar mais. O iate ameaçava desabar a qualquer momento. Então a mulher finalmente cedeu. "Você é a única que pode quebrar a maldição da nossa família, Mariana. Há anos que estamos presos a isso, e Tony, ele não pode saber." Mas antes que pudesse terminar, um novo estrondo explodiu. O iate foi abalado por outra explosão, desta vez mais próxima. As luzes se apagaram e as ondas invadiram tudo, carregando os gritos de desespero. O caos começou a tomar conta do local e o pânico gritou mais alto. Todos estavam em movimento, buscando uma saída. Mas Mariana, paralisada pela revelação, sentiu o piso se inclinando sob seus pés. O que mais iria acontecer? O que era essa maldição que estava prestes a se desenhar? A verdade pendia no ar, interrompida por mais uma explosão. E o que parecia ser um salvamento tornava-se rapidamente uma armadilha. Mariana não sabia se conseguiria lidar com a revelação que ameaçava consumir tudo. E no meio de tudo, uma pergunta ecoou em sua mente. Seria ela realmente a chave? Ou a única que poderia abrir as portas para a destruição? Então, em meio ao desespero, decidiu. Mariana olhou para Tony e disse em um impulso: "Se alguém aqui vai morrer, não sou eu." E ao fazer isso, algo no ambiente mudou. Uma fenda se abriu, quase como se a verdade estivesse emergindo de suas profundezas. À luz de uma L, a multidão parou. E Tony, olhando fixamente para Mariana, seus olhos se arregalaram de medo. "O que é isso?" ele perguntou, a voz trêmula. Mariana deu um passo em direção ao compartimento, o coração batendo acelerado. Ela empurrou a porta e o que viu dentro as fez dar um passo para trás. Entre os papéis, uma foto antiga de toda a família. Um homem que eles não reconheceriam, sorrindo ao lado da mãe, do pai que ela nunca conheceu. E outra foto, do próprio Tony, mas com um nome diferente. "Você não é Tony", sussurrou, o choque atravessando como uma faca. Um silêncio mortal tomou conta do grupo. Os olhos de Ricardo se arregalaram ao olhar para a foto. "Não, isso não pode ser verdade." Ele olhou para Tony
e o mundo pareceu desmoronar ao redor deles. A verdade é que Mariana nunca soube, agora ameaçava expor todos. E enquanto a realidade desmoronava, o mar rugia, como se também quisesse levar os segredos enterrados das profundezas. O que mais estava escondido sob aquelas águas? E se Tony fosse apenas uma peça nesse jogo de mentiras e traições? Mariana teve a certeza de que ainda havia algo mais do que todos poderiam imaginar, à espera de vir à tona. E o iate continuava a afundar. O mar rugia e a tensão era palpável. Mariana olhava para a foto em suas mãos, a reviravolta de sua vida desdobrando-se diante dela. Você não é Tony, ela murmurou, a confusão e a raiva se misturando dentro dela. O chão tremia e as luzes do iate piscavam na intensidade crescente do pânico. Cada onda que batia no casco parecia gritar por verdades não ditas. Tony mudou a expressão. A incredulidade se transformou em um fogo interno. O que você está dizendo, Mariana? Isso não faz sentido. Ele olhou de relance para Ricardo, que agora estava hesitante e com a arma quase esquecida, pendendo na mão. Você realmente acredita nessa história? A ironia e o desespero se entrelaçavam no ar. Enquanto isso, a mãe de Mariana estava em estado de choque. Isso não pode ser verdade. Se a verdade vier à tona, perderemos tudo. As palavras dela cortavam mais fundo que qualquer arma. A multidão de presentes estava em um estado de alvoroço. Algumas pessoas gritando, outras tentando entender o que estava acontecendo. Mariana, com o coração acelerado, tomou coragem e ergueu a voz. Eu vou descobrir a verdade, mesmo que custe a minha vida. Chega de mentiras. Os olhos de todos estavam fixos nela e o clima estava prestes a explodir em um mar de emoções. Com um movimento súbito, o iate balançou e a água começou a invadir o espaço. Aturdidos, eles perceberam que não tinham muito tempo. Saia do caminho, todos para longe do iate, gritou um segurança. Mas a maioria ainda parecia hipnotizada, perdida em suas histórias pessoais, incapazes de reagir. O barulho da água e os gritos aumentavam em intensidade. Mas Mariana não estava disposta a abandonar essa luta. Tony, você não pode continuar assim. Essa ganância vai te destruir, ela gritou, determinada. Em um instante, as revelações começaram a se entrelaçar. Ricardo, que parecia o mais frio dos irmãos, soltou a arma. Talvez seja a hora de encarar a verdade, mesmo que doa. Eu não posso te proteger para sempre, Tony. O desespero ressoou na voz dele, e Mariana sentiu que a muralha começava a cair. Tony se virou, sua expressão mudando rapidamente de raiva para vulnerabilidade. Talvez o que eu precise é de ajuda. As lágrimas começaram a escorregar em seu rosto. Em meio ao caos, algo semelhante à compaixão surgiu, um eco de humanidade que todos precisavam ouvir. No fundo da despede de orgulho, havia um desejo de conexão, um apelo por entendimento. Precisamos sair, agora! Insistiu Mariana, puxando a mão da mãe e de Lucas, que finalmente havia se decidido, acordando de seu aturdimento. Vamos juntos, a verdade nos libertará. Um grito do próximo compartimento fez todos eles pararem. Havia um botão vermelho, um mecanismo de emergência, visível agora em meio ao tumulto. Mariana hesitou, mas a urgência da situação tornou a escolha clara. Mariana, aperte! Agora! Gritou Lucas. Com um impulso, ela ergueu a mão e acionou o botão. E foi como se o mundo tivesse respirado. Um alarme ecoou pelo iate, a sirene cortando o terror com uma clareza aguda. As luzes começaram a piscar em um padrão frenético e a água retrocedeu.
enquanto a estrutura ameaçadora do iate começou a se estabilizar. As pessoas ao redor começaram a se mover, deixando para trás seus conflitos, em busca de um caminho de fuga. Mariana se virou para Tony, e por um momento viam-se não como inimigos, mas como irmãos que enfrentavam um mar de segredos. A verdade não nos separará, mas nos unirá, se quisermos. Agora somos todos, de alguma forma, responsáveis uns pelos outros. A esperança se acendeu em seus olhos. E assim, cercados pela incerteza, eles seguiram juntos, em direção à saída, prontos para enfrentar o que quer que estivesse esperando do outro lado. O conhecimento e a coragem estavam ao seu lado, e Mariana sentiu o poder das escolhas que poderiam mudar o curso de suas vidas. Enquanto os primeiros raios da manhã rompiam o horizonte, iluminando suas silhuetas, a verdade ainda pairava no ar, como uma sombra. O que mais estavam prestes a descobrir? O que mais estava escondido nas profundezas de suas vidas? Apenas o tempo revelaria. E falando em revelações, não perca a chance de se inscrever no canal agora mesmo. Você precisa estar por dentro das próximas histórias incríveis que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para dar aquele apoio que seu criador de conteúdo ama. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso, porque sua voz importa. E por último, mas não menos importante, compartilhe este vídeo com pelo